Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar início a mais uma discussão do nosso projeto de extensão, projeto que leva o nome de Proposta de Assessoria Administrativa aos Pequenos Empresários, aos Pequenos Empreendedores. E nós estamos falando sobre o modo de custeio, de formação de preços, e hoje nós vamos avançar um pouco mais nesse pensamento da questão dos custos e das respectivas formação de preço para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário. E aí a gente vai começar a falar um pouco sobre a questão da identificação do sistema de custeio dentro da pequena empresa. O pequeno empreendedor, ele deve identificar dentro da sua pequena empresa a questão do sistema de custeio. Então, primeiro, vale a pena nós definirmos o que seria sistema de custeio. Então, tudo aquilo que é sistema, né, parte de uma questão muito simples, né, que seria um conjunto organizado com objetivos definidos de elementos integrantes e interdependentes que formam um todo. Então, um sistema, né, que seria um conjunto de partes que formam um todo, como, por exemplo, o sistema respiratório. Então, nós temos aí vários sistemas, sistema solar, né, temos vários sistemas para definir a questão de como que nós vamos pensar no sistema de custeio para a nossa pequena empresa. Então, a nossa pequena empresa, ela também deve ser tratada dessa maneira. Vale a pena nós identificarmos um sistema de custeio para a nossa pequena empresa, tendo em vista que os melhores, os mais adaptáveis às pequenas empresas, eu poderia dar duas dicas. O sistema de custeio por absorção e o sistema de custeio variável. Então, quando a gente trabalha com essa possibilidade para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário, então nós vamos chegar ao contexto de que o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, ele tem que estar ciente de como que vai funcionar a sua empresa. Então, a pequena empresa, ela tem um funcionamento, né? E para isso nós temos que levar em consideração como que nós vamos propor esse funcionamento. Então, vale a pena dizer, quando a gente está identificando um sistema de custeio para a pequena empresa, eu coloco, né, de primeiro momento, essas duas opções, o sistema de custeio por absorção e o sistema de custeio variável. Então, e aí a gente coloca uma definição para esses dois sistemas. O sistema de custeio por absorção é aquele que absorve todos os custos aos seus produtos, até nós termos um custo unitário, um custo total unitário por produto. Então, quais são os custos que o custeio por absorção deve trabalhar? O custo fixo, os custos fixos e os custos variáveis. Quando a gente trabalha nessa possibilidade, por exemplo, se nós tivermos uma produção de 80 mil unidades, e se eu tiver um custo fixo, por exemplo, de R$1 milhão, facilmente nós vamos chegar nessa conta, né? Eu vou pegar 80 mil, eu vou pegar R$1 milhão, né? Sempre é o financeiro dividido pela quantidade, né? Pelo quantitativo. Então, quando eu quero achar uma divisão, principalmente quando o assunto for custeio, sempre eu parto do financeiro, né? Eu vou dividir pela quantidade produzida. E aí, no nosso exemplo, nós temos R$1 milhão de custo fixo, eu divido por 80 mil unidades, e eu vou chegar a um custo unitário de R$12,50.
Mas o que nós temos para somar mais? Nós temos um custo variável de R$ 5 por produto. Então, se eu somar, né, 12,50 mais 5, eu vou ter um custo unitário de 17,50. Então, veja, o custeio por absorção é aquele que conseguiu absorver os custos fixos e também a unidade variável. E aí eu vou ter um custo unitário de cada produto. Então, esse exemplo, ele é bastante aplicável, né? O custeio por absorção também é aquele que é exigido pela legislação nas empresas que estão trabalhando na modalidade de lucro real. Então, eu preciso ter o custeio por absorção para atender à legislação. Porém, o custeio por absorção, ele não é um sistema gerencial. Ele não me traz informações gerenciais, como, por exemplo, margem de contribuição, alavancagem, né? Então, ele não me traz essas informações para que eu possa me ajudar nas tomadas de decisões. Então, o custeio por absorção, ele é um custeio base, alicerce, ele vale para o pequeno empreendedor que está começando agora a colocar em marcha a sua empresa, no sentido de gestão, né? Está colocando como que o pequeno empreendedor ele pode trabalhar essas variáveis. Vale a pena, o pequeno empreendedor trabalhar essa questão dos custos do custeio, né? Identificar o melhor custeio para a sua empresa, porque a empresa que não tem nenhum custeio, nenhum sistema de custeio, é uma empresa que ainda está buscando a formação dos seus custos. Ainda ela não tem. E aí a gente parte para outro exemplo, que é o custeio, que é o sistema de custeio variável. O custeio variável, ele só vai levar em consideração o próprio custo variável unitário. Aí o custeio fixo, o que o sistema de custeio variável vai fazer? Ele vai considerar como despesa. Então, assim, ele serve para comparar com o outro, né? Digamos assim, a empresa começa agora a trabalhar com o sistema de custeio. Então, vamos colocar em prática o sistema de custeio por absorção e o sistema de custeio variável, para a gente comparar um com o outro, para a gente tirar alguma informação, fazendo a comparação desses dois. Então, veja, é uma dica, né? Então, a gente coloca as possibilidades, né? O custeio variável, ele é indicado, por exemplo, para você apurar uma margem de contribuição, uma relação de custo, volume e lucro, que são variáveis gerenciais. Então, a gente parte do pressuposto, né, que o custeio por absorção, ele não me ajuda no ponto de vista gerencial, apenas ele vai formar um custo unitário a partir dos custos totais da minha pequena empresa. Então, a dica de hoje é, vamos começar a identificar o melhor sistema de custeio para a minha empresa. Como que eu posso fazer isso? Eu começo a implantação do sistema por absorção, como eu acabei de dizer, seria a minha dica. O sistema de absorção, ele serve para quê? Ele serve para formar um preço, um custo unitário. E a partir desse custo total unitário, eu posso formar o meu preço, tendo em vista a minha margem de lucro. Então, veja, a importância de identificar qual é o melhor sistema de custeio. Então, um sistema de custeio, ele é formado por várias partes em busca de um todo. Então, nós temos essa possibilidade para trabalhar na pequena empresa. Pessoal, por hoje é só, né? Hoje a gente fez um comentário breve, né, para que todos possam assistir rapidamente, sem perder muito tempo. E na próxima semana a gente dá continuidade do nosso módulo de formação, identificação de custos, formação de preço, e assim a gente vai trabalhando de maneira gradativa, semanalmente. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau.